Com a palavra o senador Edson Lobão Filho. Eu agradeço ao senador Romero Jucá e eu não podia deixar de fazer um registro. Em primeiro lugar, gostaria de discordar de Vossa Excelência, senador Magno Malta. Vossa Excelência aqui disse que sofre de chacotas às vezes. E eu vou dizer que alguém que circulou o país inteiro contra a pedofilia no país não pode sofrer de chacota. Vou dizer a Vossa Excelência também que defender a tese que o esporte vai tirar a juventude do crime não pode sofrer de chacota, senador Magno. Tenho acompanhado sua cruzada contra a criminalidade no nosso país. Hoje o cidadão brasileiro é refém, dentro do seu próprio lar, da situação que assola as ruas brasileiras. E sei que o nobre colega tem circulado o país inteiro defendendo que a família brasileira tem que ter direito à paz. Portanto, não pode sofrer chacota, senador Magno Malta. E quero dizer mais a Vossa Excelência, vou dizer mais duas coisas para não me delongar em respeito à posição do senador Romero Jucá. Se isso tudo, se defender o esporte, se ser radicalmente contra a pedofilia, se defender a paz da família brasileira é alvo de chacota, eu quero ser quadrado igual Vossa Excelência. E para finalizar, o nobre colega fez uma entrevista no meu sistema de comunicação ontem no Maranhão. Foi escutado por 6 milhões de maranhenses. E quero registrar aqui que no momento em que houve o seu depoimento, a sua entrevista, na minha rádio, os canais da Radiodifusora do Maranhão, que é líder de audiência, ficaram congestionados, entupidos por mais de 1 hora de pessoas tentando se comunicar com o parlamentar, tentando deixar uma mensagem, tentando fazer um registro dentro da emissora. Então, parabéns, continue com a sua missão. Sendo candidato ou não, continue com a sua missão, que é uma missão nobre de defender a família brasileira, de defender o jovem brasileiro e contra esses marginais, vagabundos, pedófilos que ainda teimam em assolar o nosso país. Parabéns, senador Magno Malta. Muito obrigado, senador Lobão. Senador Eduardo. Senador Eduardo. Também na mesma linha, contando aí com a condescendência do senador Romero Jucá, eu quero dizer, senador Magno Malta, já nos conhecemos há muitos anos, quase 20 anos que nos conhecemos, e naquela época, quando nos conhecemos, a bandeira era as drogas, né? A ressocialização, através do seu trabalho que eu conheço lá no estado do Espírito Santo e na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Dali eu vi a sua eleição para deputado federal, creio que contribuí para ela também, trabalhamos para ela, né? E chegando aqui na Câmara dos Deputados, logo primeiro mandato, logo no início do mandato, eu vejo o senador assumindo a presidência, né, da CPI do narcotráfico. Quer dizer, não é para qualquer um não, porque tem que ter realmente peito e coragem para isso. E depois vimos também aqui já no Senado esse trabalho também maravilhoso em relação à questão da pedofilia, que realmente é uma praga, é uma desgraça e também é necessário muita coragem também para enfrentar isso. Como também todos os assuntos que foram citados por Vossa Excelência. Mas é importante trazer o debate ao país, enfrentar de forma forte e verdadeira todos os debates que foram colocados. E como você colocou, você está colocando ao seu partido, à disposição do seu partido, a sua história, a sua vida, está colocando à disposição do seu partido tudo que você é. Então agora cabe ao seu partido permitir isso. Mas finalizo também para não me delongar, e como foi colocado por Vossa Excelência, o seu pedido é legítimo
de um brasileiro nato, eleitor, com mandato, e está na mão do seu partido dar essa oportunidade. Mas, de qualquer forma, uma coisa é certa, sendo dada ou não, que isso cabe ao partido, mas uma coisa é certa, como disse o senador Lobão, só de você dar a sua entrevista, os canais se congestionaram, significa o seguinte, independente de qualquer coisa, a bandeira foi levantada e o debate vai ter que ser enfrentado. Parabéns, senador. Obrigado, deputado. Obrigado, senador. Deputado, senador Amorim. Magno Malta. Quero também aqui dar o meu testemunho, não só perante os colegas, mas perante o povo brasileiro. Eu que o conheço há pouco tempo, mas o convivo, e que aqui você defende aquilo que deveríamos defender o tempo todo, que é a família brasileira. Quando a célula da família está doente, pode ter certeza, já foi dito isso por muitos sociólogos, por muitos especialistas, o tecido social também passa a ficar doente. Infelizmente, ao longo da nossa história, temos perdido muitos jovens, muitos adolescentes, muitos dependentes. E a gente sabe que em toda família que tem um dependente, não só um passa a ficar doente, mas toda a família também. Dou o meu testemunho da sua defesa, da sua luta realmente por justiça social no nosso país, aqui no Senado Federal, aqui nesse ambiente realmente, no cumprimento do seu exercício e da sua missão. Magnus, por onde andei por você, vi as pessoas lhe abordando, conversando com você, povo simples e humilde, como recentemente estivemos na Bahia, e as pessoas no aeroporto, na rodoviária, lhe procuravam e conversavam, e lhe questionavam diversos temas, diversos assuntos. Então, meu amigo, boa sorte aí no seu caminho, nunca abra mão dos seus princípios nem dos seus valores. Defenda aquilo que merece ser defendido. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, meu senador Pedecão, senador Pinheiro. Senador Magno, primeiramente, lhe parabenizar pelo belo discurso. E quando a pessoa fala com o coração, ela se emociona e consegue emocionar as outras pessoas. E eu vinha no carro e me dirigindo aqui para o Senado, e confesso que pedi até para o motorista dar uma apressada, que eu gostaria muito de ter o prazer de encontrá-lo na tribuna e dar um depoimento que eu acho que nesse momento é o mínimo que eu posso fazer por Vossa Excelência. E eu lembro que há uns 2, 3 meses atrás, aqui no cafezinho do Senado, Vossa Excelência me dizia que, Pedecão, eu gostaria tanto de ter um partido para poder viajar esse país todo e poder dialogar com as pessoas. Defender as coisas que eu entendo que são boas para esse país. Eu queria ter um partido. E hoje, eu confesso que, quando ouvia o seu pronunciamento pelo carro, eu imaginava, disse, será que deram a legenda ao senador Magno? Mas eu estou vendo o senhor várias vezes pedindo ao seu partido esta oportunidade. Me dê a legenda que eu quero disputar uma eleição. Estou fazendo um apelo, pedindo. E, senador Magno, eu tive a oportunidade de lhe conhecer aqui no Senado, mas de nos encontrar aqui no Senado, mas eu lhe conhecia. Eu, quando era presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, fui presidente por 4 mandatos. E, num desses mandatos, eu tive o prazer de receber a CPI do narcotráfico. E foi lá que eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de lhe encontrar. E eu queria lhe agradecer, em nome do povo do Acre, pelo aquele belo trabalho que a CPI do narcotráfico fez no meu estado. Então eu queria aqui dizer ao senhor, à sua família, a todo o povo brasileiro, seus amigos que estão aqui hoje, aqui nas galerias, na tribuna aqui do Senado, que aqui no Senado já tive o prazer de ser seu parceiro, como membro da Frente Parlamentar da Família. Isso. E aprendi uma coisa com o senhor. Que
com certeza, tem me ajudado muito. E uma coisa que é difícil aqui no Senado, aqui nesta casa, é que quando o senhor tem as coisas para dizer, o senhor diz na frente, dentro da maior transparência possível. E isso às vezes não agrada. Isso às vezes não faz bem aos ouvidos de algumas pessoas. Mas eu queria aqui, senador Magno, meu nome, em nome do meu partido, PSD, lhe desejar boa sorte. Boa sorte mesmo. Eu lembro quando fui disputar o Senado lá no meu estado, eu virei senador por um acaso, porque ninguém queria enfrentar o governo que estava lá, ninguém tinha coragem de enfrentar. E para não deixar o governo que estava lá fazer os 2 senadores, eu fui para o enfrentamento. E o povo entendeu minha mensagem e me elegeu com mais de 200 mil, quase 200 mil votos, no eleitorado de 380 mil eleitores. Tirei mais votos que o governador. Então, aqui, hoje, que o senhor usa a tribuna do Senado para tornar público. O Brasil, com certeza, o Brasil todo está ali ouvindo, lhe assistindo, através da Rádio Senado, através da TV Senado. E vão ser poucos espaços. O senhor, com a dificuldade que o senhor tem, vão ser poucos espaços que o senhor vai ter. Mas esse espaço que o senhor está tendo hoje aqui, o senhor pode ter certeza que hoje o senhor mexeu na política desse país. Porque a sua mensagem é uma mensagem forte. É uma mensagem que o povo entende. O povo entende. Então eu queria lhe desejar boa sorte nessa sua nova empreitada. E eu tenho certeza que o PR não vai lhe negar a legenda. Porque o senhor não está pedindo muito. O senhor está pedindo apenas o direito de colocar o seu nome à disposição do povo brasileiro. Presidente, eu queria, se o senhor me permite, antes de finalizar aqui, fazer um registro aqui que eu acho de fundamental importância. Temos aqui no nosso plenário uma delegação da Xangai Elétrica Corporation, uns amigos aí do senador Ciro Nogueira. Infelizmente o senador Ciro Nogueira não está aqui, está lá no seu estado, acompanhando a presidente, e ele pediu que eu fizesse esse registro. É um grupo de empresários chineses que nos dão o prazer de fazer parte da nossa sessão nessa tarde e noite de hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Pentecol, de coração. Senador Pinheiro, senador Blairo. Senador Pinheiro. Senador Magno Malta, deixa eu começar só lembrando a Vossa Excelência aí uma jornada, tanto ao quanto até parecido com essa que Vossa Excelência acaba de anunciar na tribuna agora. Em 2002, nós tivemos aí uma longa caminhada no segundo turno da eleição. Uma missão de falar, inclusive, que diz que a história de que profeta em sua terra, né, não tem muito valor. A gente terminou indo para a terra dos outros. E corremos o Brasil inteiro, em 2002, num processo, inclusive, difícil, né, de segundo turno, para que a gente pudesse dar o testemunho da gente e quebrando essa estupidez que tentou se estabelecer na política, que às vezes o processo eleitoral você tem Satanás de um lado, Deus do outro. E a gente mostrando que verdadeiramente quem segue a um Deus vivo não utiliza esse Deus como elemento, inclusive, da sua campanha, nem como seu cabo eleitoral. Até porque reduzir Deus a cabo eleitoral é, no mínimo, uma blasfêmia. Então, portanto, nós saímos desse país fazendo o debate sobre a boa política. Depois repetimos a dose em 2006, de novo no segundo turno. E, coincidentemente, de novo nós dois, saindo por aí para tentar, inclusive, desdizer o que era uma lógica da campanha. Eu espero que agora, dessa vez, você esteja comigo de novo. Calma, comigo. vamos lá devagar, tá vendo? Então, na realidade,
Depois nós fomos para um terceiro tempo dessa história, 2010, que está aqui, ó. E esse terceiro tempo foi pesado, hein? Gleisi Hoffmann está até aqui ao lado, aqui, ó. Foi um dos lugares que nós fomos, Curitiba. Tá? Não que a gente fosse lá com a tarefa de exorcista para tentar tirar Satanás do corpo de quem quer que seja, até porque não era essa a nossa tarefa. Mas para tentar, inclusive, fazer de novo o bom debate sobre essa questão da política, né? Na prática, tirando essas, eu diria, essas palavras que muita gente usa no sentido, inclusive, de sacar, de extrair vantagem. Então, acho que essa jornada, que Vossa Excelência anuncia aqui agora, como uma jornada para abrir, inclusive, uma discussão dentro do seu próprio partido, para provocar uma discussão na própria base, qual você o tempo inteiro esteve presente, portanto, é uma jornada do qual você conhece, Magno. Portanto, pode discutir os temas todos, não só como muitos tentam fazer contigo, para tentar desqualificar e dizer que é uma candidatura de um tema de uma nota só. Portanto, é alguém que pôde fazer o debate sobre uma campanha presidencial 3 vezes e que pôde fazer, inclusive, essa mesma discussão ao longo dos 2 mandatos aqui de senador e ao longo do mandato de deputado federal. Portanto, indo da política pública aos temas de direitos humanos, ao tema da vida, ao tema da família, sabendo exatamente fazer a separação, qual é o terreno da fé e qual é o terreno da política, por que é importante firmar as posições. Então, portanto, acho que você abre uma jornada, Magno, para fazer, inclusive, o bom debate. O bom debate, inclusive, num partido que, assim como o nosso, foi muito sacudido desde 2005 para cá, com uma série de pontos que todos eles se localizavam, geralmente, na política, ou seja, na presença dos políticos, e não no bom debate da política pública. Então, portanto, vamos trilhar esse caminho. Eu diria até que está começando agora, tem muita coisa ainda para acontecer. Nós vamos conviver num ano atípico. Não que a Copa do Mundo esteja acontecendo só agora, só que ela está acontecendo agora aqui. Atípico porque também nós estamos enfrentando um novo tempo. O tempo de um outro patamar, de conquistas mais avançadas, a necessidade de avançar mais ainda, a necessidade de pensar mais no outro, ou até uma expressão que eu já tinha lhe dito, que eu usei inclusive com a presidenta Dilma. A vida melhorou, Magno, dentro de casa. Hoje eu tenho minha casa, minha vida, mas tenho que botar grade. A vida melhorou dentro de casa, mas a vida degradou na rua. Então é necessário que essa melhoria que a gente conquistou dentro de casa, que ela consiga andar comigo na rua, que eu consiga levar essa vida melhorada para a escola, para o trabalho, para o hospital, para o meu deslocamento em qualquer canto. Portanto, a vida melhorou dentro de casa. É esse o patamar que a gente pode comemorar nesse país. Chegou a hora de a gente dar um salto maior, que é para a vida melhorar do lado de fora. Deixar de ser degradado, deixar de banalizar a vida, valorizar cada vez mais a vida. E aí, diferentemente do velho poeta francês que dizia que a vida não vale uma vida, eu continuo afirmando, não na lógica dos poetas, mas na lógica, inclusive, do Senhor da vida. A vida vale uma vida, sim, senhor. Obrigado, Pinheiro. Senador, muito obrigado, Walter. Tivemos em 3 jornadas, né? E a palavra é de satanizar mesmo. E eu sei que eu morei 29 dias dentro de um jato nesse segundo turno. Por isso eu tenho propriedade para falar as coisas que eu estou falando. Eu sei o que avançou e o que não avançou. Eu sei o que não foi feito e não fará, essa questão da segurança pública, até por questão ideológica, por questão filosófica, com todo respeito. Eu respeito quem tem posição, só não respeito quem não tem posição. Mas por questão ideológica não fará a redução da maioridade penal. E sem isso, a violência desse país não arrefecerá. Senador Balhamagem. Senador Magno Malta, eu me comprometi com Vossa Excelência de estar aqui presente no seu discurso. Não pude estar, mas fiquei com o ouvido na televisão e outro nas reuniões que estava fazendo lá no meu gabinete. Portanto, eu acompanhei todo o seu discurso forte, discurso vibrante, colocou com muita propriedade todos os temas por quais
resolveu falar hoje à tarde, e tenho certeza que aqueles que não foram aqui citados também terão por parte de Vossa Excelência, daqui para frente, a mesma atenção e o mesmo carinho e o mesmo conhecimento dos assuntos aqui abordados. Mas, como membro do Partido da República, partido que Vossa Excelência pertence, acompanhei hoje, no almoço, no bloco União e Força, a sua explanação e o seu pedido de apoio ao nosso presidente, o Alfredo Nascimento, senador Alfredo Nascimento, e também ao nosso secretário-geral, o senador por São Paulo, Antônio Carlos. O Antônio Carlos. E eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que, se depender de mim, do meu posicionamento dentro do Partido da República, Vossa Excelência terá a oportunidade, terá a legenda para disputar esse cargo que vem a essa tribuna hoje anunciar. Acho que todos ganharão com isso, enriquecerá o debate, ampliará o debate. Agora, eu sozinho, né, obviamente ninguém sozinho dentro do partido, nem Vossa Excelência, tem condições de determinar esse tipo de situação. Portanto, é uma coisa que terá que ser levada ao Partido da República, ao seu diretório, fazer as discussões, mas gostaria de dizer ao senador Magno Malta que, se depender de mim, do meu parecer, do meu voto, Vossa Excelência pode percorrer o Brasil para colocar os pontos que aqui foram levantados. Parabéns. Muito obrigado, senador Braio. De coração, Vossa Excelência é uma referência do partido, é um nome. E Vossa Excelência fez uma colocação muito importante que me alegrou naquela reunião. Vossa Excelência disse: você quer a legenda e o partido fique à vontade para apoiar quem quiser, eu não teria esse problema também não. Eu preciso da legenda porque eu não posso ir no cartório. Porque se a proposta Cristóvão tivesse aprovada, eu já tinha registrado minha candidatura. E nós precisamos pregar e fazer a candidatura avulsa nesse país. Porque a infidelidade partidária é quando você troca de partido. Mas ninguém nunca discute a infidelidade do partido contigo. E a candidatura avulsa certamente vai botar fim nesse tipo de discussão. Mas eu agradeço Vossa Excelência pela referência que é, ex-governador, um empresário de sucesso, conhece esse país, sabe as mazelas da violência que se impõe. Vossa Excelência governou seu estado 2 anos e Vossa Excelência me dá a sua palavra, eu fico muito orgulhoso mesmo e agradeço de coração. Meu amigo senador Pedro Taques. Senador Magno Malta, parabéns pela coragem. As pessoas podem não gostar de Vossa Excelência, Vossa Excelência não tem nada a ver com isso. Vossa Excelência não está nem aí para isso, porque Vossa Excelência não é morno, seja frio ou seja quente, mas não seja morno. Vossa Excelência não é morno. Vossa Excelência expõe suas posições, muitas nós concordamos, outras não, temos posições divergentes, mas Vossa Excelência defende estas posições. Não é um covarde, defende sua posição. Né? Podem não gostar, mas defende. Depois dizem que o polêmico, né? Você é polêmico, outro é polêmico. O polêmico não é covarde, porque só o covarde se esconde atrás da omissão. Vossa Excelência falou sobre o partido, sobre candidaturas avulsas. Sou favorável à candidatura avulsa. Partido político hoje, um canibalizando o outro. Partidos políticos que canibalizam outros partidos, que fazem outros partidos de satélites, partidos políticos que querem apoio só por causa de tempo de televisão. Isto não é partido político, isto é uma mercadoria de um bolicho. Bolicho. Em Mato Grosso, uma vendinha, uns secos e molhados, recebe o nome de bolicho. Partidos políticos são vendidos. Aí vem falar em partido político. Hoje, cada cidadão é um partido político. Cada cidadão é uma associação, é um sindicato, em razão das redes sociais. Ele se manifesta, ele é uma entidade intermediária. Não podemos permitir que partidos políticos sejam canibalizados por outros partidos políticos. Vossa Excelência tem mais de 35 anos. Está preenchido o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Vossa Excelência não é ficha suja. Vossa Excelência não se adequa. A Lei Complementar 135, Vossa Excelência tem o registro de um partido político. Só falta o partido político ter coragem de permitir que Vossa Excelência seja candidato. Coragem. Eu não faço parte do partido político de Vossa Excelência.
Não faço parte. Eu tenho orgulho de ser do PDT. Sou pedetista. Agora, mais do que pedetista, nós temos que entender que acima de partidos políticos se encontra o nosso Estado. Partido político não é superior ao Estado. Só nos estados fascistas o partido era mais importante do que o Estado. Vossa Excelência defende causas. Estas causas, muitos não concordam. Outros concordam, mas Vossa Excelência está aqui se posicionando. Parabéns pela sua coragem. Coragem que já representou a CPI do narcotráfico. Vossa Excelência viajou ao Estado, teve uma grande contribuição no combate ao crime organizado no Estado de Mato Grosso. Vossa Excelência lá estava, por ocasião da prisão do João Arcanjo Ribeiro, Vossa Excelência auxiliou lá no Uruguai. Vossa Excelência tem uma contribuição neste tema que nós precisamos debater. O Estado não pode proibir em excesso, mas também o Estado não pode proibir de forma insuficiente. O Estado tem o dever fundamental de proteger o cidadão, para que nós possamos viver dentro da polis do que se denomina hoje de cidade. Parabéns por colocar o seu nome ao debate. Senador Pedro Táxi, eu agradeço muito. Vossa Excelência sempre foi digno da minha admiração desde o exercício enquanto procurador. Eu era um deputado federal, eu aprendi a admirar pela coragem, a determinação para enfrentar o crime, como o nosso querido juiz, doutor Odilon, lá de Mato Grosso. Conheci pelas mãos do senador Moca, quando na CPI do narcotráfico, que fomos a Mato Grosso do Sul, no advento da prisão do Morel, o brasileiro que tinha as grandes fazendas de maconha no Paraguai, e que, monitorado pelo nosso querido bravo Odilon, junto com a CPI do narcotráfico, Morel foi preso naquela madrugada em que nós, de forma muito louca, embarcamos para o Paraguai, eu, o senador Moca, a ex-deputada Laura Carneiro, o ex-deputado Celso Russomano, porque havíamos acertado com o MAC, atual presidente do Paraguai, que com mandado de prisão da Interpol ele nos entregaria Fernandinho Miramar, que estava na fazenda dos Morel. E chegamos no Paraguai para fazer justiça, senhor senador Moca, que de forma brava, fazer justiça ao vice-presidente da República, Michel Temer, que desesperado, porque nós não tínhamos acordo, nós entramos sozinhos sem a Polícia Federal. E como presidente da Câmara, ele se desesperou, porque nós entramos no Paraguai. E que o presidente não cumpriu conosco, desapareceu, mas também ele andava com um carro roubado do Brasil, ele não podia conversar conosco. Então, eu faço justiça à bravura de Vossa Excelência e agradeço muito ter me apresentado o doutor Odilon. Vossa Excelência tem a palavra. Senador Magno Malta, na verdade, percorremos o país quase por 2 anos. Eu me lembro, tenho certeza que se aqui estivesse Laura Carneiro, Pompeu de Matos, Moroni Torgo, grande Moroni Torgo, Celso Russomano, era um grupo no meu caso, estreante aqui, eu acho que Vossa Excelência também. Né? Mas foi sem dúvida nenhuma, mas o mérito era de quem liderava aquele grupo. O mérito era de Vossa Excelência, que, como presidente da comissão, e, claro, assessorado por um homem experiente, delegado da Polícia Federal, que morou no Togo. O que fiz, o que me cabia, fui relator da CPI do narcotráfico no meu estado e posso garantir que tudo que aconteceu depois em relação a drogas e o que tem, tudo que avançou, foi depois do relatório que Moroni Torgo, presidido por Vossa Excelência, entregou como grande contribuição a esse país. Eu me lembro dessa época. E depois Vossa Excelência já disse também, mas eu quero fazer justiça. Essa questão da pedofilia é uma questão importante. Né? A própria Igreja Católica começou realmente a fazer. Né? Não talvez como deveria, né? Porque a gente vê muita gente aí, né, colocando o dedo, criticando, falando as coisas, mas na hora de fazer a autocrítica em questão da pedofilia, eu não vejo a Igreja Católica com o mesmo rigor para aqueles que acaba
acobertando, né, um crime hediondo contra crianças desse país. Um grande abraço, meu caro amigo senador Magno Malta. Antes da palavra, senador Cacildo, agradecendo Vossa Excelência, registrar que na semana passada nós votamos terminativamente na CCJ do Senado, tornando crime hediondo o crime de abuso de criança no Brasil. Vossa Excelência, tem a palavra. Senador Magno Malta, eu recebi alguns telefonemas de catarinenses há pouco, e eles, olha, não fica... Nós conhecemos o senador Magno Malta como artista, ele faz shows, ele canta bem, é um negócio, mas Maldana, ele oferece uma parte a ele para cumprimentá-lo pelas ideias que ele está pregando hoje na tribuna do Senado. E eu quero reforçar que não é só de hoje. Vossa Excelência, o que vem fazendo hoje à tarde, que vem cantando a todos nós, o Brasil, não só os catarinenses, o Brasil, Vossa Excelência vem fazendo, não podia deixar esse momento sem nos congratularmos com Vossa Excelência. Então, eu diria aos que não lhe conheciam das lutas, conhece os shows, o artista e tal, mas hoje deu um show de ideias, um show de família, um show de moralização, um show para corrigir o negócio do tráfico, um show para fazer com que os maiores de idade não usem os menores nessas circunstâncias todas, fazer com que se encontre uma saída para isso e para aquilo, e para a pedofilia. Olha, Vossa Excelência hoje fez uma pregação aqui no Senado, que por certo vai ficar numa questão assim memorial, na cabeça das pessoas do Brasil e de todos nós. Por isso, não pude deixar de lhe cumprimentar de coração nesse momento. Muito obrigado. Senador Cacildo, muito obrigado. Eu, domingo próximo passado, estava na sua Santa Catarina, em Balneário Camboriú, com o nosso querido pastor Abud, que está aqui, uma figura importante no seu estado, um homem de mídia e pastor da Embaixada, a igreja denominada Embaixada, um grande templo, uma igreja com milhares de pessoas, rostos, que quem sabe às noites conheceu os bares, as esquinas, os guetos, alguns que conheceram o mandado de prisão e que foram resgatados, lavados no sangue de Jesus, lá no seu estado, pela instrumentalidade desse homem, pastor Abud, que aqui está, que como tantos outros tem feito esta obra maravilhosa nesse Brasil. Obrigado pela sua parte, que eu recebo com muita emoção. Senador, encerro, senador Romero, dizendo que quando fui ao seu estado, eu me encontrei com o senador Mozarildo. E ele disse: você já tomou conhecimento da barbaridade do meu estado? Quando aquele procurador foi preso. Eu disse: Mozarildo, ouvi falar, vou ver agora. Fui, tomei conhecimento, cheguei ao plenário, cruzei com Vossa Excelência. Vossa Excelência me disse: que dia que você vai para o meu estado? O Brasil se lembra daquele procurador desgraçado, pedrador da infância, matador de emoções, violentou, abusou, engravidou criança de tenra idade, um procurador de estado, um miserável. Aqueles dois empresários desgraçados que usam o dinheiro dele. Eu não sei o nome deles não, mas é um tal de Carola e o irmão, o outro miserável. Eu sei que eles são donos de todas as concessionárias de carro lá, então o povo vai identificar fácil. Dono de uma rede de lojas. Estavam presos, abusadores de criança, mentalmente desequilibrados. E Vossa Excelência me disse: é que dia que vai? Eu disse: olha, nós temos oitivas marcadas, não pode ser a semana. E Vossa Excelência, eu quero dar esse testemunho, me cobrou o tempo inteiro. E quando cheguei lá, a Bandeirante, que é dirigida pelo seu filho, não me dava sossego nem no hotel, por conta do drama. Eu tinha que dar esse depoimento sobre Vossa Excelência. As pessoas não lhe viram lá, mas foi pela mão de vocês que eu fui lá. Nas oitivas, senador Mozarildo, Vossa Excelência, a bandidada correndo atrás dos políticos lá, pulando para um canto para outro, né? Corre atrás e advogado, e porque foi um ribuliço. A senadora Ângela Portela, não era senadora não, estava quietinha, em todas as oitivas, sentada lá no canto com o marido.
assistiram todos os dias de oitiva, participando daquele debate, quando eu ouvi aquele verme que está preso até hoje, para a alegria do povo do Brasil. E saibam os senhores que estão aqui, os dois, Romero Jucá e Mozarildo, o movimento Mães contra a Pedofilia, que proliferou no Brasil, começou no seu estado. Começou no meio da rua, com mulheres de anel no dedo, desempregadas, empregadas domésticas, funcionárias públicas, médicas, advogadas, mães que se misturaram em defesa da infância. Que bom, que felicidade fazer a defesa, encerrar o meu pronunciamento com Vossa Excelência sentado aí e falar de um caso tão emblemático como o caso do prefeito Adaildo Pinheiro, lá de Manaus, de Quari. Esse resto de esgoto, esse lixo, está preso. Fantástico, fez 3 domingos seguidos. Os processos desse verme dormia nas gavetas do Tribunal do Amazonas. E esse homem, abusando, engravidando crianças, eu tive lá dentro de Quari, sozinho, e Deus. E coloquei no ar as gravações da Polícia Federal, quando a secretária de assistente social levava criança de 9, 10 anos para ele abusar, e chamava as crianças no telefone. A verdade é verdade, chamavam de putinha as crianças de 9, 10 anos. Crianças que faziam aborto em Manaus, de 12 anos de idade. Mas aquele desgraçado tem a força dos royalties, do dinheiro, do gasoduto de Quari. Mas graças a Deus, demorou. E que apodreça na cadeia. O caso seu é tão emblemático, como o caso desse Adail. E eu chamo a atenção do CNJ, que foi lá para ajudar a fazer tudo isso. Tem mais, CNJ. CNJ tem mais processos de crianças violentadas nesse país, dormindo em gavetas de juízes e de desembargadores. CNJ, em nome do Brasil, tem mais. E é preciso fazer justiça à infância brasileira. Muito obrigado a Vossa Excelência pela complacência, muito obrigado àqueles que me apartearam. Senador Randolph, você não me aparteou não, mas olha, você sabe que eu gosto de você, vou falar um negócio para você agora. Randolph é candidato a presidente. Eu estou pedindo isonomia para Randolph. Quando ele vier fazer o discurso, vai ter que ter o meu tempo meu, o tempo de todo mundo. Viu, Randolph? Vai ter que ter o tempo de todo mundo igual. Para você colocar aqui as suas ideias. Eu soube hoje de uma repórter que Vossa Excelência é candidata e eu fico muito feliz, porque é preciso haver um debate amplo. Não pode haver uma polarização do PSDB, do PT e deixar os outros falando sozinhos. Se nós formos, nós vamos falar entre nós e vamos fazer um debate no Brasil das nossas crenças, do que eu creio, do que Vossa Excelência crê, do que eu penso no Brasil, do que Vossa Excelência pensa. E certamente me avise, porque eu já pedi a isonomia para a mesa, você terá ao mesmo tempo, eu quero estar sentado aqui para lhe ouvir, até porque eu lhe acho parecido demais com Harry Potter. Senador Magno Malta, ainda é tempo de ouvir Vossa Excelência, ainda é tempo de apartear Vossa Excelência antes da conclusão. Queria cumprimentar Vossa Excelência pela coragem de anunciar hoje aqui na tribuna desejo de Vossa Excelência, e acredito que será o desejo de vosso partido também. É importante que a eleição desse ano seja marcada pelo bom debate. E o Brasil, um país da dimensão deste, tem que ser um país do bom e do grande debate, da diversidade de debate, da diversidade de opiniões e das mais diferentes opiniões. Um país de 8.511.000 quilômetros quadrados, e um país que tem 25 anos de experiência democrática desde a Constituição de 1988, não pode ficar polarizado entre apenas duas opções políticas. Eu saúdo, exalto Vossa Excelência por apresentar mais uma opção para o povo brasileiro. Eu espero que todas as opções que estão apresentadas se concretizem até depois, e eu espero sinceramente que todas as agremiações políticas concretizem as opções que estão sendo lançadas. Esse país e a democracia, esta é a 7ª eleição presidencial desde a redemocratização. E veja, senador Magno Malta, veja como frágil é a nossa república. Nós temos a experiência republicana desde 1889. Sabe quantos presidentes
nós tivemos nessa nossa experiência republicana de mais de um século, que concluíram o mandato até hoje? Quantos presidentes nós tivemos? 4. Só 4 desde 1889. Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e agora Dilma Rousseff. 5, com Dilma Rousseff, que obviamente concluirá o mandato. Só 5 nessa experiência republicana. Quanto é carente a nossa democracia. Por isso, essa 7ª eleição presidencial, após a redemocratização, tem que ser uma eleição presidencial rica, não em dinheiro, rica em ideias, em pluralidade de opções para o povo brasileiro. Nesse sentido, que exulto a coragem de Vossa Excelência de se oferecer como opção para o povo brasileiro. Muito obrigado, senador Randolfo. Obrigado, senador Romero. Obrigado, senhores senadores. Obrigado, Brasil, que me ouviu pelas redes sociais, pela TV Senado, pela Rádio Senado. Peço ao povo brasileiro que rezem por mim, aqueles que oram, que orem por mim, aqueles que não confessam nada, mas que torçam por mim, e que o partido ouça a voz de Blairo Margem, que o nosso presidente, o nosso secretário-geral e os nossos líderes, e eu possa ter essa legenda para poder participar desse debate de um tema tão importante que o Brasil urge. O Brasil é tão carente para que nós, pelo menos, façamos com que o povo brasileiro saiba que o debate que ele pede e aquilo que ele quer, que é a sua grande angústia, não vai ficar de fora dentro do processo eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Senador